E aí pessoal, beleza? Então, indo para a última resolução, né, do PET 4. Então, semana 5 e 6, referente ao PET 4, né, são 8 exercícios. Então, vamos lá. Então, questão número 1, Enem de 2003, né, bem antiga. Sabe-se que uma área de 4 hectares de floresta na região tropical pode conter cerca de 375 espécies de plantas, enquanto uma área florestal do mesmo tamanho em região temperada pode apresentar entre 10 e 15 espécies. Então, está falando, né, que uma região tropical contém muitas espécies a mais do que uma área florestal, mesmo sendo do mesmo tamanho. É notável, né, que o padrão de diversidade das florestas tropicais se deve a vários fatores, entre os quais é possível citar. Então, a alternativa D é a correta, né? Porque são esses, tipo, de todos os fatores, o que está na D é o que mostra, né? É o que influencia diretamente na diversidade, que é a maior insolação e maior umidade, né? E insolação e menor variação climática, porque com uma insolação maior e uma umidade maior, então abrange mais espécies, tanto as que precisam de maior insolação, tanto as que precisam de uma umidade maior. Então só isso já faz com que aumente muito o número de espécies, né? E também na região tropical tem uma menor variação climática, afetando pouco, né, essas plantas, né, essas espécies. Porque se não tem variação, vai estar sempre o clima em que a espécie está acostumada, então ela não vai morrer, vai continuar lá. Então a região tropical é melhor para ter mais espécies por conta desses fatores que estão na D, maior insolação e umidade, que vai abranger um número maior de espécies e não tem uma variação climática muito alta, fazendo com que facilite, né, que elas permaneçam vivas, etc. Então a alternativa D é a alternativa correta. Então vamos lá, questão número 2, também do Enem, né, de 99, então mais antiga ainda do que a primeira. Então vamos lá. Apesar da riqueza das florestas tropicais, elas estão geralmente baseadas em solos inférteis e improdutivos. Grande parte dos nutrientes é armazenada nas folhas que caem sobre o solo, não no solo propriamente dito. Quando esse ambiente é intensamente modificado pelo ser humano, a vegetação desaparece. O ciclo dos nutrientes é alterado e a terra se torna rapidamente infértil. No texto acima pode parecer uma contradição a existência de florestas tropicais exuberantes sobre solos pobres. No entanto, este fato é explicado pela alternativa E. Então, esse fato, né, que apesar de parecer uma contradição, não é, por conta da rápida reciclagem dos nutrientes potencializada pelo calor e umidade das florestas tropicais, favorece a vida dos decompositores. Porque basicamente essa elevada umidade e a temperatura alta vai favorecer, né, a ação dos organismos decompositores. Então, se vai favorecer a ação deles, nas florestas tropicais, a reciclagem de nutrientes ocorre de forma muito rápida, porque por conta da umidade alta, da temperatura alta, favorece os decompositores. Favorecendo isso, vai ocorrer de forma muito mais rápida essa reciclagem de nutrientes. E assim vai possibilitar essa manutenção, né, das florestas exuberantes em solos pobres. Apesar de estarem em solos pobres, vai continuar sendo florestas exuberantes por conta dessa ciclagem, né, de nutrientes, potencializada pelos decompositores. Passando então para a questão número 3, né, Enem também de 2016. Em uma aula de biologia sobre a formação vegetal brasileira, a professora destacou que, em uma região, a flora convive com condições ambientais curiosas. As características dessas plantas não estão relacionadas com a falta de água, mas sim, né, com as condições do solo, que é pobre em sais minerais, ácido e rico em alumínio. Além disso, essas plantas possuem adaptações ao fogo. As características adaptativas das plantas que correspondem à região destacada pela professora são. Então a gente consegue saber, né, que nessa aqui está falando do cerrado. Então a gente tem que pensar, né, nas características que definem o cerrado. Então a alternativa correta é a C, casca grossa e galhos retorcidos. Porque por conta de um solo pobre, né, precisa ter raízes fundas, um solo ácido, que tem facilmente que pega fogo constantemente, né, queimaduras sazonais. Então precisa ter algumas adaptações, né, que vão favorecer a sobrevivência das espécies num ambiente assim. Ou seja,
alternativa C, né? Casca grossa e galhos retorcidos, que são as adaptações perfeitas, né? Para as espécies poderem viver em um ambiente assim, né? Pobre, solo pobre, né? Ácido e com queimaduras sazonais. Por isso a alternativa correta é a alternativa C. Passando para a questão número 4, também do Enem de 2016. A vegetação apresenta adaptações ao ambiente, como plantas arbóreas e arbustivas, com raízes que se expandem horizontalmente, permitindo forte ancoragem no substrato lamacento. Raízes que se expandem verticalmente por causa da baixa oxigenação do substrato, folhas que têm glândulas para eliminar o excesso de sais, folhas que podem apresentar cutícula espessa para reduzir a perda de água por evaporação. Essas características todas, né, que foram descritas referem-se a plantas, ao bioma. Então, nessa questão aqui, basicamente, a gente tem que saber, né, o básico de cerrado, pampas, pantanal, manguezal e mata de cocais para poder responder, né? Então, corresponde à alternativa D, né? Manguezal, porque essas características que foram descritas, né, tipo raízes de ancoragem, né, em solo lamacento, folhas com glândulas que eliminam excesso de sais, etc., são características que tipificam o bioma manguezal. Então, que é formado por ambiente marinho, né, terrestre e dulcícola. Então, basicamente, aqui a gente conhecer, né, as principais características de cada um dos biomas. Então, com esse texto, né, a gente pode identificar facilmente, né, que está descrevendo o bioma manguezal. Então, a alternativa correta é a alternativa D, manguezal. Questão número 5, né? Agora não é do Enem, a primeira questão que não é do Enem, né? Então, vamos lá. A Floresta Nacional de São Francisco de Paula é uma unidade de conservação localizada no nordeste do Rio Grande do Sul, onde há matas de araucária. Com relação às matas de araucária, é correto afirmar que... Então, essa questão, né, assim como a anterior, também não tem muito segredo, né? É basicamente estudar esses biomas específicos e saber as principais características de cada um dos biomas, né? Então, nessa questão específica, sabendo as características da mata das araucárias, a gente já consegue resolver a questão sem precisar saber as outras características, né, de outros biomas, para essa questão específica, né? Mas na 4, por exemplo, a gente precisaria saber de outros biomas. Então, basicamente, né, nesse conteúdo aqui, é estudar bem, entender bem os biomas, que dá para responder quase praticamente todas as questões relacionadas a esse conteúdo. Então a gente consegue chegar, né, à conclusão que a alternativa A, que estão localizadas na área de abrangência da Mata Atlântica. Então basicamente não tem muito segredo, né? As matas, está perguntando em relação às matas das araucárias, e em relação a ela, a gente pode dizer que sim, elas estão localizadas na área de abrangência da Mata Atlântica, né? A floresta, né, conhecida de floresta de araucária, então ela faz parte do bioma da Mata Atlântica e ocorre no estado do sul do Brasil. Então ela tem características, o clima quente, etc. Então a gente sabe, né, que as matas das araucárias ela faz parte do bioma da Mata Atlântica. Então não tem segredo realmente, questão A, estão localizadas na área de abrangência da Mata Atlântica. Vamos lá então, questão de número 6, né? A Amazônia é um dos maiores patrimônios naturais do Brasil, devido à grande importância ecológica desse bioma. A exploração de seus recursos naturais precisa ser realizada de forma sustentável, sempre visando a sua preservação. Em relação à Amazônia e à sua importância ecológica, assinale a alternativa incorreta. Então, ficar de olho nisso aqui, né? Tá pedindo a incorreta e não a correta. Então, ficar de olho nisso. Então, a incorreta é a alternativa A, que fala que a fotossíntese realizada por sua vegetação é responsável pela maior parte do oxigênio produzido no planeta e disponibilizado para os seres vivos. Então, a A tá errada, né? Porque a Amazônia é um bioma, né, que está em estágio clímax. Então, isso significa que a sua produtividade ela é liquidada. Liquidada é praticamente zero. E essa produtividade liquidada é basicamente a taxa fotossintética que é descontada, né, a taxa de respiração. Então, dessa forma, a Amazônia não é a responsável pela maior parte do oxigênio que é disponibilizado pelos seres vivos. Por isso que a questão A está errada, então é a alternativa certa. 7. Indo para a penúltima questão. PUC, São Paulo. O mapa a seguir identifica com números as áreas correspondentes aos diferentes biomas brasileiros. É correto supor que a maior variedade de nichos ecológicos e microambientes favoráveis ao estabelecimento do epifitismo ocorram nos biomas 1 e 4, que são justamente, né, os mais conhecidos, acredito, né, que é a Mata Atlântica e a Floresta Amazônica, né, 1, Floresta Amazônica, e 4,
Mata Atlântica, né? Por estarem, né, as duas estarem situadas em zonas de baixa latitude, elas possuem um dócil elevado. Então, para elas conseguirem luminosidade, outras plantas, né, utilizam aquelas mais altas como abrigo. E assim elas fazem fazem a fotossíntese com mais eficácia. Por isso que é a alternativa C correta, 1 e 4. Floresta Amazônica e Mata Atlântica. Então vamos para a questão número 8, né? O P, 2014. Então vamos lá. No Egito e na Antiguidade Clássica vivia um belo e esplendoroso pássaro, de origem mítica, com uma plumagem escarlate e dourada e com um canto melodioso que encantava qualquer um. A fênix, como era chamada, era dotada de uma capacidade extraordinária, tinha uma longevidade sem precedentes. À medida que sentia a morte se aproximar, ela mesma construiu um ninho de ervas aromáticas e, com o próprio calor do corpo, cujas penas pareciam labaredas, ateava fogo a si própria e transformava-se em cinzas. Dessas cinzas ressurgia outra ave fênix, e assim, da mesma morte pelo fogo, surgiu uma nova e promissora vida. Essa lenda egípcia remete-nos a uma característica bastante peculiar de um bioma brasileiro. Assinala a alternativa que indica o bioma o qual tem o fogo produzido naturalmente com um mecanismo de manutenção da sua biodiversidade. Então, né, é quase que sinônimo, falou fogo, tem que pensar em cerrado. Então aqui não tem segredo também, né? A alternativa correta é a D, cerrado. A gente viu numa questão anterior também, né, que falou do cerrado, que falou que acontece queimaduras sazonais, etc. E que possuem espécies com adaptações específicas para essas queimaduras, né? Então, basicamente é isso, né? Falou de fogo, primeira coisa a se pensar, né? Primeiro bioma que tem que pensar é o cerrado. Então a alternativa correta é a D. E com isso a gente encerra a nossa resolução de hoje, né? Ficou um pouquinho grande, né? Que são 8 exercícios, não tinha como ficar menor que isso, infelizmente. Então é isso. Espero vocês no próximo patch, né? Na próxima videoaula, Meet, etc. Valeu, pessoal.